CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Basquete, as meninas do Unimed Campinas estão na fase quartas de final do Campeonato Paulista. A classificação veio com vitória 65-45 sobre o São José ontem no ginásio Tênis Clube. As campineiras aguardam duelo entre César Araquara e Santo André para saber quem vai enfrentar na semifinal. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Júlio, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. Torcedor do Guarani tá ansioso pela divulgação por parte do clube, ou seja, por a questão oficial dos reforços que estão praticamente apalavrados. Porém, tem um detalhe que impede esses anúncios. A Série B ainda está em andamento, mas o Guarani prepara esse primeiro pacote de pelo menos 5 jogadores que devem acertar com o Bugre para a temporada 2026. Liga dos Campeões, 9 jogos fecharam a quarta rodada da competição ontem à tarde. O Manchester City goleou o Borussia Dortmund 4-1 na Inglaterra. A boa notícia para o Brasil foi o gol do atacante Estevão no empate do Chelsea contra o Karabakh do Azerbaijão. E agora destaque no futebol paulista, Gabriel Dudziak. São Paulo e Flamengo empataram por 2-2 na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira, em um jogo repleto de chances e reviravoltas. O tricolor abriu o placar com Luciano e chegou a levar a virada do rubro-negro, mas na reta final da partida, Ferreirinha determinou a igualdade. O Corinthians também jogou e perdeu para o Bragantino por 2-1 fora de casa, em jogo marcado por um pênalti cometido por Anrileri e pela expulsão de José Martínez. Hoje, Palmeiras e Santos se enfrentam às 9:30 da noite no Allianz Parque. O Alviverde pode abrir 3 pontos do Flamengo na liderança do campeonato, enquanto o Peixe precisa do resultado, depois de ter voltado à zona de rebaixamento na noite de ontem, devido ao triunfo do Vitória. O Brasil é o país do taekwondo. A seleção brasileira conquistou hoje a Copa do Mundo por equipes, competição de países mais importantes do planeta na modalidade. 10 dias depois de conquistar 4 medalhas no Mundial individual da modalidade. A seleção venceu na final da Copa por equipes a Coreia do Sul, que é o berço do taekwondo, né? 2-0. O evento foi disputado na China. E se você não se lembra... Eu não me lembro. Um dos grandes campeões da história do taekwondo é de Campinas. Inclusive, competia pela Ponte Preta. O Washington Marcelino, hein? Grande atleta da modalidade. E, aliás, o destaque da Ponte Preta está chegando agora com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. A Ponte Preta, a macaca, que ainda aguarda uma definição da CBF para saber quando vai levantar o caneco da Série C. Inclusive, ontem recebemos uma informação que isso pode acontecer no mês de dezembro, hein? E um detalhe legal. Detalhe no ar. Em Campinas. Mas ainda nada oficial por parte da entidade maior do futebol brasileiro. Em relação à situação de Elvis. Aliás, vai sair um material legal aqui na CBN, no GE Campinas e também no Globo Esporte, sobre Elvis, que disse que de cá ainda é o maior jogador e ninguém tira esse título dele. Mas ainda despista sobre renovação. A enorme crise de resultados pela qual passa o River, eliminado pelo Palmeiras na Libertadores e 6º colocado do torneio Clausura no Campeonato Argentino, foi incapaz de vitimar um dos maiores ídolos do clube. Na noite de quarta-feira, o Milionário anunciou a renovação de contrato com o Galhardo até dezembro de 2026. E agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Tá tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Bom dia, Antônio Lupe. Achei que você ia flertar com o perigo, mas já passou.
Não, mas do jeito que ele falou, até parece que o Elvis comparou de cara. Não é isso. Não, é porque... Não, uma vez a gente fez uma brincadeira aqui na redação, mas isso fica em off. É, bem off, porque eu não quero ser cancelado. Gente, ontem acompanhando Flamengo e São Paulo, ou São Paulo e Flamengo, jogando na Vila Belmiro com o mando tricolor, às vezes você faz um trabalho para um jogo, né? Um trabalho super positivo a semana inteira. No caso do Felipe Luiz, como que eu vou marcar o São Paulo? Como que eu vou ter uma estratégia para bloquear as principais jogadas do São Paulo ou os pontos vulneráveis, tal, tudo certinho. Seu time tá ganhando o jogo 2-1, a partida completamente ao seu favor. De repente vem Plata e coloca tudo a perder. O Flamengo cedeu o empate com o São Paulo, poderia até ter perdido o jogo. E não sei não, se o Palmeiras ganhar hoje, ele dá um passo muito importante rumo ao título brasileiro. 11h14 e agora mais um destaque de Antônio Lupe. Pois não, Lupe? A gente agora dá uma mensagem de luto, uma informação que deixou os apaixonados pelo atletismo, principalmente aqui de Campinas, tristes nesta manhã de quinta-feira. Faleceu José Carlos da Silva, conhecido também como Da Silva, presidente de honra e um dos fundadores da CUCA, Corredores Unidos de Campinas. Ele faleceu aos 72 anos, ele estava internado por conta de uma doença que causava insuficiência cardíaca e que se agravou no último mês. Da Silva, ele participou da Corrida Integração, aliás, o nome dele está na história da Corrida Integração, porque ele foi pódio nas 2 primeiras edições e participou de várias provas da Corrida Integração. Além disso, ele fez parte, da seleção brasileira de maratonistas, participou de equipes como Flamengo, Ponte Preta e a Funilense. Ele sempre estava inserido na corrida de rua, representando o município, mas também ensinava novos atletas e principalmente as crianças. A CUCA, que é o Corredores Unidos de Campinas, é um projeto gigante aqui na cidade e há mais de 30 anos está aí participando de vários eventos, não só de Campinas, mas também de toda a região. Fica aqui a nossa homenagem e o luto, as condolências à família de José Carlos da Silva, conhecido como Da Silva. 11h16, participações liberadas aqui através do nosso WhatsApp, 991869070, fica à vontade para participar, 991869070, 991869070, o WhatsApp da CBN fica à sua disposição. Estamos no ar, trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, ou Bolacha, comando de stream com Samuel Zaipe. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h16. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Informações do trânsito chegando com o Mário Quintino. Ele que está tenso, hein? O coração de Mário Quintino está pulsando em batidas diferentes. Certo, Mário Quintino? Meu Deus. Tenso desde janeiro, viu, Júlio? Bom dia pra você, pra todo mundo que
que nos acompanha e, pelo jeito, seguir até dezembro nessa toada, viu? Agora a situação ficou complicada, né, Júlio? Mas futebol tudo é possível, né? Vamos ver o que acontece hoje. Bom dia mais uma vez para você e para todo mundo que nos acompanha. O Mário Quintino que é muito santista, né? Muito santista. E o Santos entrou na zona de rebaixamento. Problema. Eu sou testemunha viva disso desde da época de faculdade. O Mário sofre demais pelo Santos Futebol Clube. Mas na faculdade eu não sofria, né? Não, essa época aí, né, Mário? Nessa época de faculdade, o Santos era campeão. Copa do Brasil, Paulista, aí era bom, né? Dá pra entender, né? Nessa época da faculdade, Carlão, 2015, eu sofria por causa do Nilson, perdendo o gol. Nossa, verdade, cara. Verdade. Meu Deus. Era um outro tipo de sofrimento, né? Cara, olha, desculpa o Nilson, mas foi revoltante. Deus me livre. Mas passou. Isso aí. Fazer o quê? Bom, boa sorte ao Santos. Agora informações do trânsito, por gentileza, Mário. Pelo menos ouviu o Bóvio, né? É isso. Vamos lá, então, trazendo informações da região do Balão do Bela Vista. Tem obras acontecendo lá na Júlio Prestes, então atenção para o nosso ouvinte, Júlio, acaba perdendo tempo, principalmente em direção da Norte-Sul. Ali pela região dá para seguir pela Avenida Heitor Penteado, que por enquanto tem boas condições nos dois sentidos. Seguindo também pela Teodoreto, nosso ouvinte segue sem problemas, com movimentação maior, chegada já para a rodovia Professor Zeferino Vaz. Falando também da Brasil, a movimentação é mais intensa em direção da região central, principalmente chegada já para Orozimbo. Para quem vai no sentido contrário, em direção da Teodoreto, seguir também para a Estrada dos Amarais, segue sem problemas em toda extensão. Júlio. Valeu, Mário. Boa sorte hoje, hein, Mário? Que o Santos consiga um resultado positivo. Tô na torcida aqui por vocês, combinado? É isso, vamos ver o que a gente vai falar amanhã, né, Júlio? É isso aí. É isso que eu vou me reservar isso. Valeu, Mário. Abraço pra você. Desempenho que dura mais tempo e em... Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Seu bem maior é a vida. O Colégio Renovatos agora é Rede Decisão. Ensino de verdade que acolhe histórias e prepara futuros. Unimos ensino forte, autonomia e acolhimento todos os dias. Acesse rededecisão.com.br e descubra tudo o que a Rede Decisão pode oferecer para sua família. CBN Esportes Campinas. 11 horas e 22 minutos. A produção do Arena aqui segue firme, hein? Hoje tem aquele quadro que estão preparando? Hoje tem quem é o jogador. Cada nome aqui. Reunião de pauta no intervalo. Cada nome aqui. Já achei. A alma já aqui, Não, já achei o jogador. Esse ninguém vai acertar. Esquece. Então fica reforçado o convite para vocês, hein? No Arena CBN hoje, a partir das 4 da tarde. O jogador misterioso. A primeira dica. Tem nome de craque, mas não foi craque. Pronto. Mas já, 4 da tarde. É isso. Bom dia, Júlio, no CBN Esportes, programa que você apresenta. Até admito ser chamado de xarope. Mas no Arena, onde você aparece de vez em nunca, não aceito. Da próxima vez vou reclamar diretamente com a minha amiga Luciene. Mas sabe por quê? É o Renatinho? Não reclama não, Renato. Porque o Renatinho no Arena, outro dia ele me contou. Ele é o presidente dos ouvintes. Ele falou assim, quem que é o ouvinte número 1 do Arena? Eu falei, é claro que é você, Renatinho Alves. Só não me pagou aquela gela, hein, pai? O Renato é o presidente dos ouvintes. Ele é igual o Carlão, sofre uma barbaridade. O problema da ponte não é financeiro. Eu não vou ler essa mensagem não, Henrique Prado.
sobre a condição física do Elvis. Bom dia, senhores. O que acharam da entrevista do Crespo, falando da realidade entre Palmeiras e Flamengo em relação aos demais clubes brasileiros? Meus sentimentos à família do Da Silva. Nosso ouvinte aqui é o Félix Noronha. Eu confesso que eu não acompanhei a entrevista do Crespo, também cara, não, mas fiquei curioso aqui pra saber. Também não acompanhei, mas eu acho que vai ao encontro daquele assunto que a gente fala, né, da disparidade dos dois, claro. Ele disse que Flamengo e Palmeiras estão em outra dimensão do futebol nacional. Aí sim, então. Competência, claro, das duas diretorias, o Palmeiras lá atrás, que veio se fortalecendo e agora com a presidente Leila Pereira chegou no ápice, né? E o Flamengo também, desde do Bandeira, passando por Landim e tal, e agora chegando com o BAP. Só que, eu não sei, cara, as outras equipes eu não entendo, porque hoje, se a gente pegar... em Copas tudo bem, hora ou outra o Palmeiras perde, o Flamengo, mas em Campeonato Brasileiro eu não vejo adversário, sinceramente. O Botafogo e eu esperava o Botafogo sendo essa terceira força para esse ano, e não aconteceu. O Cruzeiro dá indícios de que pode incomodar a dupla. Agora, se a gente pegar os rivais, realmente, o Santos, hoje não tem como se equiparar ao Palmeiras. São Paulo, não tem como se equiparar ao Palmeiras. Corinthians, também não. Não estou falando dos últimos resultados, tá? Estou falando de diretoria, de estrutura, de projeto. E lá no Rio de Janeiro, a mesma coisa com relação ao Flamengo. O Flamengo não tem rival, né? E no futebol brasileiro, eu acho que esses dois não têm rival. Vamos ver se o Cruzeiro ele consegue permanecer aí nesta luta para incomodar a dupla. Mas é muito difícil, não só no Brasil, na América do Sul. Hoje, a Copa Libertadores acho que já mostra isso, né? A final que vai ser disputada entre os dois, dia 29. Mas se o Flamengo cometer os mesmos erros no início do jogo de ontem contra o São Paulo, contra o Palmeiras, numa decisão de Libertadores... Perde, e assim, o Palmeiras não perde chance igual o São Paulo perdeu, não. Eu não me lembro de erros tão grotescos do Flamengo, principalmente ali do sistema defensivo, que é um sistema defensivo. O gol do jeito que tomou cara, o primeiro gol, um chuta de lá, outro chuta de cá, dá a bola no pé do Luciano, cara. E a coisa que foge do controle do treinador, né? Porque você prepara a equipe contra o São Paulo. Eu vou neutralizar o São Paulo, tal. Você consegue. O Flamengo virou o jogo e o jogo tava no comando do Flamengo, com a possibilidade de marcar o terceiro gol. Aí vem o improvável no futebol, né? O sobrenatural de Almeida, que o Plata vai lá e dá uma entrada completamente desnecessária no Arboleda e muda completamente a configuração do jogo. Por isso que tem que tomar cuidado. E o Palmeiras, eu não sei, não comete esses erros. Eu não vejo algum jogador do Palmeiras ser expulso de maneira bizonha, pelo menos agora, que eu não estou lembrando de um lance assim tão tolo como o Plata ontem contra o São Paulo, e o Plata também contra o Racing. E essa é a diferença do Palmeiras. O Palmeiras compete, gente. O Palmeiras é copeiro, é difícil derrotar o Palmeiras, embora o Flamengo seja mais vistoso, né, de se acompanhar, joga mais bonito. Bom dia, galera do CBN Esportes. Rodrigo Pulpo sempre participando com a gente aqui. Não sei se é exatamente o que os palmeirenses desejaram, mas o São Paulo e o expulso Plata tiraram 2 pontos do Flamengo. Agora é o Palmeiras fazendo a parte dele contra o Santos, para desespero do Mário Quintino. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela participação. O Palmeiras, se ganhar hoje, abre 3 de vantagem, mas aí tem um detalhezinho importantíssimo. 2 vitórias a mais. E vitória é o primeiro critério de desempate no Campeonato Brasileiro. Então fica esse adendo. É isso aí. Vamos então com Gabriel Dudzek para falar do São Paulo. E hoje tem clássico no Allianz Parque. Na Vila Belmiro, o São Paulo foi mandante contra o vice-líder Flamengo devido à realização de shows musicais no Morumbis. E logo nos primeiros minutos, o tricolor mostrou que poderia se sentir muito à vontade na nova casa. Afinal, aos 2 de jogo, os paulistas recuperaram a bola no ataque e Luciano abriu o placar. A vantagem, contudo, não durou e aos 7, De Arrascaeta de pênalti igualou a partida. Daí pra frente, o Flamengo dominou a posse e o São Paulo mostrou que poderia surpreender em ligações diretas. Nesse cenário, a qualidade flamenguista prevaleceu e aos 18 minutos da etapa complementar, De Arrascaeta cruzou e Lino, de primeira, virou o jogo. Logo depois, no entanto, o atacante flamenguista Plata foi expulso e o tricolor passou a empurrar o rival para trás com a vantagem numérica que tinha. Após várias mexidas e tentativas, a recompensa veio. Aos 34 minutos, o lateral direito Mike cruzou e Ferreira, também de primeira, completou para as redes. Final, São Paulo 2, Flamengo também 2. Para o técnico Hernan Crespo, o resultado foi justo, mas deixa um gosto amargo. O time encontrou muito bem. Acho que o empate está bem. Sabor, uma lástima final, porque a gente acreditava que podia lograr a virada, mas acabar um jogo assim com essa sensação é bem legal. Ainda por um momento atual do Flamengo, do rival.
O Corinthians também jogou. Contra o Bragantino, o alvinegro começou melhor, mas parou na trave no goleiro Cleiton, antes de o adversário, que jogava em casa, crescer na partida e conquistar um pênalti. Sacha abriu o placar ainda no primeiro tempo, e a partida tinha tudo para ficar ainda melhor para o Bragantino após a expulsão de José Martínez. Porém, foi o Corinthians quem chegou ao gol, com Yuri Alberto. O jogo ficou bastante aberto, até que nos acréscimos Pita, de cabeça, determinou a vitória do Bragantino. Após o jogo, o técnico corintiano Dorival Júnior falou pouco sobre a partida e preferiu culpar a arbitragem. Hoje, Palmeiras e Santos se enfrentam às 9h30 da noite no Allianz Parque. O Alviverde pode voltar a abrir 3 pontos do Flamengo na liderança do campeonato. Já o Peixe entrou na zona de rebaixamento com o triunfo do Vitória nesta quarta e, por isso, precisa de pelo menos um empate para deixar o Z4. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Quero compartilhar aqui um desabafo da nossa colega de Grupo Globo, Ana Thaís Matos, que acabou viralizando, já tem, abre aspas para Ana Thaís, já tem alguns anos que o Corinthians sofre com arbitragens e não tem horas e horas de debate sobre o tema, não tem momento de profissionalizar a arbitragem. Tudo bem errar contra o Corinthians, a instituição tá lascada, ninguém vai se importar. Isso não é normal. É um clube que ninguém lembra o rosto do presidente, do diretor de futebol que não dá as caras e até da entrevista do jogador colocam o Yuri Alberto que se nega a falar de arbitragem. As notícias só viram pauta quando são dívidas ou alguém envolvido com o maracutaia. Nem o trabalho do Dorival Júnior é debatido. Pouco se fala em um time limitado, sem variação alguma, no máximo um bidu avançado. Quem briga pelos interesses de um clube que parece não ter comando? Cara, eu assino embaixo aqui o que a Ana Thaís falou. O Corinthians hoje parece que ele tá em descrédito, não só dentro de campo, e eu falei ontem no Arena que era um Corinthians que estava vencendo sem convencer, o jogo era perigoso. E fora de campo também, é um time que não tem representatividade nenhuma. É aquilo que a gente falava, da diferença hoje do Flamengo e do Palmeiras em relação aos rivais. E parece que a Ana estava participando do nosso programa. Erros absurdos contra o Corinthians. Ontem a Edna, infelizmente, fez uma arbitragem muito ruim. Não havia a menor necessidade de expulsar o Martínez. O Charles também poderia ter ponderado naquela ocasião. E o Corinthians foi prejudicado. Consegue até o empate com um jogador a menos, né? Outra coisa que me irrita e o torcedor corintiano, eu acho que compartilha da minha irritação, eu não sei se a falta de comprometimento do Memphis Depay. Já a gente volta. 11h30. Repórter CBN. Quinta-feira, 6 de novembro de 2025. 7 mil homens e mulheres das forças de segurança atuam em Belém a partir dessa quinta-feira, dia em que começou a Cúpula do Clima. Ontem foi inaugurado o Centro Integrado de Operações, que conta até com um equipamento antidrone capaz de neutralizar possíveis ameaças aéreas. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência cuida da segurança dos chefes de Estado hoje e amanhã. Depois, a Polícia Federal assumirá a coordenação geral de segurança até o fim da conferência, que vai até o dia 21. A Justiça afastou o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, pelo período de 180 dias. A Polícia Federal faz hoje a Operação Copia e Cola, que apura a suspeita de irregularidades no setor da saúde do município do interior de São Paulo. 2 pessoas foram presas, incluindo o empresário Marco Silva Motti, que é amigo do prefeito. Ele é suspeito de ser lobista e lavar dinheiro de contratos da prefeitura. Manga ficou conhecido como prefeito TikToker por viralizar com vídeos em redes sociais. O câncer já superou as doenças cardiovasculares como principal causa de morte em 670 municípios brasileiros, o equivalente a 12% das cidades do país. O número considera dados compilados até 2023 e representa crescimento de 30% em 8 anos. O Observatório de Oncologia analisou 26 anos de registros do Ministério da Saúde. As mortes em decorrência de tumores cresceram 120% desde 1998, mais que o dobro do aumento observado nas doenças cardiovasculares. Os pesquisadores afirmaram ao portal G1 que, se nada mudar em termos de políticas públicas, o câncer deve se tornar a principal causa de morte no país até 2029. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A Volkswagen. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A loja de departamentos, aqui você encontra CBN Esportes Campinas. Vamos lá, 11h34. Só para arrematar, Corinthians, Carlão de Freitas, por favor. E a gente até continua esse debate aqui fora do ar. Eu não discuto a qualidade do Depay, cara. Os números mostram, é um cara que é protagonista numa seleção holandesa, que também é protagonista em Copas do Mundo. Agora, se não houver comprometimento com a camisa do Corinthians, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não adianta ficar vivendo de gol sobre o Palmeiras em final, pisar na bola, tal. Ele precisa jogar. No Corinthians precisa ralar o bumbum no chão, senão não vai jogar. E ele, como um representante, como um líder técnico dessa equipe, ele precisa dar as caras. Ontem ele até participou do gol, né? No chute, no rebote, o Yuri Alberto foi lá e complementou. Mas se ele não se desdobrar em campo, a Fiel vai perseguir, porque no Corinthians o cara pode ser bom de bola, mas se não tiver o comprometimento, ele não vai encaixar. Chega a ser irritante a postura do Memphis durante as partidas do Timão. Tem Palmeiras e Santos, chegou a hora. Gente, o Vitória tá jogando bem, hein? O Vitória conseguiu ontem um triunfo importante contra o Internacional, que não tá jogando bem. E agora tem o Botafogo embalado pela vitória contra o Vasco pela frente, mas jogando barradão. De qualquer maneira, joga uma pressão gigantesca em cima do Santos. Imagina como é que tá a crônica gaúcha hoje. Mas pá, é inadmissível. Perdeu o Grêmio, o Grêmio perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro... Beleza, mas o Inter... É porque o jogo foi no Barradão também, mas o Inter, ele tá a batata quente vai cair na mão do Inter também, hein? Eu tô pra falar que acho que a esperança do torcedor santista... É o Inter? É o Inter. Ô, louco. Porque o Vitória, ele tem jogado bem e no Barradão é muito complicado você derrotar o rubro-negro. E o Inter aparece como uma esperança. Mas não adianta ter esperança, o outro jogar bem, o outro não sei o quê, se o Santos não se ajudar. Hoje, gente, é muito difícil imaginar o Santos ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. É clássico, pode acontecer, eu também acho que pode e confesso ter uma certa esperança, mas a disparidade técnica entre as equipes é gigantesca. O Palmeiras tem um propósito de título e se ganhar ele dá um passo importante rumo à taça. E o Santos, além de não estar jogando bem, ele tem esse desafio de um gramado sintético, de uma equipe superior que é o Palmeiras. E ele mesmo, né? Porque o Santos, não sei, não se ajuda nesse campeonato brasileiro. É isso. Santos hoje tem uma missão duríssima pela frente. O Palmeiras completinho, né, Júlio? Acho que é só o Aníbal Moreno que não joga. Aníbal tá fora, deve jogar o Fux de primeiro volante. Tem jogado bem. Mas é a cavalaria, vai o menino Alan. É Alan ou Alan? Tudo bem, vai o Alan. O Itamar de Paulínia tem que pontuar que não expulsam jogadores do Palmeiras. Lembremos o Rock Rei, manda aqui no nosso WhatsApp. Eu tava lendo a súmula aqui da Edna, deixa mais irritante ainda a expulsão que ela teve. Cara, o árbitro, ele não está lá apenas para cumprir a lei. Ele tem que ponderar em algumas situações. É por isso que eu gosto muito do Klaus, eu gosto do Flávio Rodrigues de Souza, o próprio Daronco. Né? Tudo bem, eles erram, eles acertam e tal. Acho que ultimamente tem até errado mais. Só que são árbitros que ponderam, que conversam, que dialogam com o jogador. Não é aquela arrogância como outro dia a gente estava falando do Wilton, né?
Sim. O Wilton é complicado também. A Edna ontem em Bragança me decepcionou. Mas o momento da arbitragem no Brasil é muito difícil. Salve, amigos do CBN Esportes. A junção ideal para vocês seria o elenco do Flamengo, que na opinião dele é o mais qualificado, com o Abel Ferreira no comando. É o Vinícius, nosso especialista em Fórmula 1, que tá perguntando. Ah, Vini. Já pensou um Abel nesse elenco aí do Flamengo? Mas o Felipe é bom treinador também, né? O Felipe é um cara que... a gente está passando por uma semana de tantas polêmicas, né, envolvendo treinadores. Eu acho que o Felipe Luiz ele é a esperança brasileira. O Abel, né, o suprassumo hoje no Brasil, mas a esperança brasileira em termos de um treinador trabalhar no futebol europeu, eu acho que é o Felipe Luiz. O Flamengo é muito bem comandado também. Eu recebi uma mensagem aqui no meu particular. Boa. E eu vou deixar ela Você pode mandar ao ar? No anonimato, não vou revelar quem é essa pessoa. Acho que até em respeito a ela, Carlão gosta de todos os árbitros que ajudam a ponte. Mandou aqui. Não é. Eu gosto do árbitro que ele conversa, ele pondera. O árbitro, ele não está lá, o cartão, tá. Não, o árbitro tá lá pra ponderar, pra acalmar. Outro dia, antes de Ponte Preta e Londrina, a gente bateu uma caixa com o Guerra. O Guerra era um árbitro que eu gostava. Um cara que pegava os líderes das duas equipes, ele pedia muito, cara, vocês precisam me ajudar pra gente fazer um jogo legal, um jogo tranquilo e tal. E o Guerra teve destaque no cenário nacional, foi um grande árbitro, um árbitro que é dessa linhagem do diálogo. Eu sou favorável ao diálogo, nada de conversou cartão, conversando não. Vai lá, conversa, em último caso você aplica o cartão. Claro, tudo tem limite, né? Mas ontem, se a Edna expulsa um do Bragantino que tava naquela confusão com o Charles, acabava ali. O problema, e aí pra mim o erro mais grave... Martínez, né? Eu acho que a arbitragem dela, a derrocada é a partir da expulsão do Martínez. O erro grave da Edna ontem, que foi destacado na transmissão do Premier, é que ela expulsou o Charles. Ela não ia expulsar o Charles. Sim. Ela não ia. Ela marcou a falta. Quando viu que deu o reboliço ali, não sei se o cara do VAR falou, expulsa aí que ele agrediu. Ela tinha que pelo menos ter ido ao VAR. Sim. Deixa eu ver. Ok, 2 segundos. Não, beleza, obrigado. Volta lá e expulsa. Porque ela recebeu a informação e expulsou, mas ela não foi no VAR. Eu acho, Lupe, que na do Martínez, ela não sei se ela comeu bola, eu achei que ela esqueceu que ela tinha dado o cartão. Ela não poderia ter expulsado o Martínez por uma reclamação de bola parada, né? Aquele empurra dentro da área. Interferiu no resultado. O Corinthians consegue o empate com um jogador a menos, mas o Bragantino foi dominante a partir da superioridade numérica. E a Edna já não vinha participando muito de Série A de brasileiro, né? E ontem ela teve uma baita oportunidade num bom jogo de duas equipes legais, duas equipes importantes, e ela não correspondeu. Mais participações aqui. Olá, amigos da CBN, meu nome é Luiz, de Hortolândia. Não sei quem aí disse que não se lembra de expulsão de jogador do Palmeiras como a de ontem. Aqui contra o Palmeiras a arbitragem não expulsa, como Andréas Pereira, Rafael Veiga, todas as faltas do mesmo jeito, até piores. Manda aqui o nosso ouvinte. Sou Ademir de Itu, palmeirense, muito feliz. Hoje é 3-0 para o Palmeiras. É a aposta aqui do palmeirense. Outro palmeirense aqui é o Alexandre do Vila IP. Concordo com o Júlio e com a Ana sobre profissionalizar árbitros não vai mudar a falta de critério. Pessoal, 11h41, nós temos que formar rede agora para um pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. CBN na COP30. Mais de 50 chefes de Estado, de governo e também outros representantes. Vamos ouvir agora o que diz o presidente Lula. Anos da Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, a Convenção do Clima regressa ao país onde nasceu. Hoje, os olhos do mundo se voltam para Belém, com imensa expectativa. Pela primeira vez na história, uma COP do clima terá lugar no coração da Amazônia. No imaginário global, não há símbolo maior da causa ambiental do que a floresta amazônica. Aqui correm os milhares de rios e igarapés que conformam a maior bacia hidrográfica do planeta. Aqui habitam as milhares de espécies de plantas e animais que compõem o bioma mais diverso da Terra. Aqui
residem milhões de pessoas de centenas de povos indígenas cujas vidas são atravessadas pelo falso dilema entre a prosperidade e a preservação. São elas que diariamente conjugam em seus modos de vida a busca legítima por uma existência digna, com a missão vital de proteger um dos maiores patrimônios naturais da humanidade. Por isso, é justo que seja a vez dos amazônidas de indagar o que está sendo feito pelo resto do mundo para evitar o colapso de sua casa. O multilateralismo, Acordo de Paris, o ano de 2025 é um marco para o multilateralismo. Celebramos os 80 anos da fundação da Organização das Nações Unidas e os 10 anos da adoção do Acordo de Paris. A força do Acordo de Paris reside no respeito ao protagonismo de cada país em definição de suas próprias metas, à luz de suas capacidades nacionais. Passada uma década, ele se tornou o espelho das maiores qualidades e limitações da ação multilateral. Graças ao acordo, nos afastamos dos prognósticos que anteviam o aumento de até 5 graus na temperatura média global até o final do século. Provamos que a mobilização coletiva gera resultados, mas o regime climático não está imune à lógica da soma zero que tem prevalecido na ordem internacional. Em um cenário de insegurança e desconfiança mútua, interesses egoístas imediatos preponderam sobre o bem comum de longo prazo. O ano de 2024 foi o primeiro ano em que a temperatura média da Terra ultrapassou 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. A ciência já indica que essa elevação vai se estender por algum tempo ou até décadas, mas não podemos abandonar o objetivo do Acordo de Paris. O relatório de emissões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que o planeta caminha para ser 2,5 graus mais quente até 2100. Segundo o mapa do caminho Baku-Belém, as perdas humanas e materiais serão drásticas. Mais de 250 mil pessoas poderão morrer a cada ano. O PIB global pode encolher até 30%. Por isso, a COP30 será a COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade e decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessária para transformá-la. Os objetivos do Brasil. Para o Brasil, a COP30 será o ponto culminante de um caminho pavimentado ao longo de nossas presidências no G20 e dos BRICS. No G20, colocamos na mesma mesa os ministérios do meio ambiente e de finanças, das 20 economias que respondem por cerca de 80% das emissões globais. Nos BRICS, reafirmamos a centralidade do financiamento climático, da capacitação e da transferência de tecnologia. Esta cúpula de líderes é uma inovação que trazemos ao universo das COPs. As convergências já são conhecidas. Nosso objetivo será enfrentar as divergências. Nós, líderes, podemos e devemos discutir tudo para além dos muros da convenção. As palavras ditas aqui serão bússola da jornada a ser percorrida por nossas delegações nas próximas semanas. A humanidade está ciente do impacto da mudança do clima há mais de 35 anos, desde a publicação do primeiro relatório do IPCC. Mas foram necessárias 28 conferências para que se reconhecesse pela primeira vez em Dubai a necessidade de se afastar dos combustíveis fósseis e de parar de reverter o desmatamento. Foi preciso
um ano adicional para que se admitisse em Baku a perspectiva de ampliar o financiamento climático para US$ 1,3 trilhão. Belém honrará os legados da COP 28 e 29. Acelerar a transição energética e proteger a natureza são duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Para avançar, será preciso superar 2 descompassos. O primeiro é a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real. As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas sentem a poluição. Podem não compreender o que são sumidouros de carbono ou reguladores climáticos, mas reconhecem o valor das florestas e dos oceanos. Podem não ser versadas em financiamento concessional ou misto, mas sabe que nada se faz sem recurso. Pode não assimilar o significado de um aumento de 1,5 graus na temperatura global, mas sofre com secas, enchentes e furacões. O combate à mudança do clima deve estar no centro das decisões de cada governo, de cada empresa e de cada pessoa. O conceito de mutirão, que traduz um esforço coletivo em torno de um objetivo comum, é o espírito que vai animar Belém. A participação da sociedade civil e o engajamento de governos nacionais, subnacionais, será crucial. Seremos inspirados pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais, para quem a sustentabilidade sempre foi sinônimo de viver. Superação das desigualdades. O segundo descompasso é o descasamento entre o contexto geopolítico e a urgência climática. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção dos recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Meus amigos e minhas amigas, enquanto isso, a janela de oportunidades que tem para agir está se fechando rapidamente. A mudança do clima é resultado das mesmas dinâmicas que ao longo de séculos fraturaram nossa sociedade entre ricos e pobres e cindiram o mundo entre países desenvolvidos em desenvolvimento. Será impossível contê-la sem esperar as desigualdades dentro das nações e entre elas. A justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza, da luta contra o racismo e a desigualdade de gênero e da promoção de uma governança global mais representativa e inclusiva. Amigas e amigos, entre os povos indígenas e Yanomami que habitam a Amazônia, existe a crença de que cabe aos seres humanos sustentar o céu para que ele não caia sobre a terra. Esta perspectiva dá medida da nossa responsabilidade perante o planeta, principalmente dos mais vulneráveis. Mas também reconhece que o poder de expandir horizontes está em nossas mãos. Temos que abraçar um novo modelo de desenvolvimento mais justo, resiliente e de baixo carbono. Esse é o discurso do presidente Lula na cúpula de líderes que antecede a COP30 em Belém. O céu para cima
e ampliar nossa visão para além do que enxergamos hoje. Eu queria, meus amigos e minhas amigas, antes de terminar a minha fala, pedir a vocês que a gente tem que agradecer a disposição de fazer essa COP da Amazônia na Amazônia. Muita gente não acreditava que fôssemos possíveis trazer para o estado do Amazonas uma COP, porque as pessoas estão mais habituadas a desfilar por grandes cidades, e nós resolvemos que a Amazônia para o mundo é como se fosse uma Bíblia. Todo mundo sabe que existe e interpreta cada um da sua forma. E nós queríamos que a pessoa viesse aqui para ver o que é a Amazônia, para ver o que é o povo da Amazônia, para ver o que é a natureza da Amazônia, para ver o que é a culinária da Amazônia. E eu quero terminar pedindo uma salva de palmas para todos os trabalhadores que ajudaram a construir em pouco tempo esse espaço que nós estamos ocupando e aqueles que vão nos receber e nos atender durante a COP. Um abraço e boa COP a todos vocês. Você acompanhou aí a transmissão do discurso do presidente Lula na abertura da Cúpula dos Líderes, logo antes do início da agenda completa da COP30 na Amazônia, em Belém. Presidente que fez um discurso aí de cerca de 10 minutos, ele destacou a importância, inclusive ele iniciou a fala e terminou a fala destacando a importância do evento acontecer na Amazônia. Ele disse que a região enfrenta o falso dilema entre prosperidade e preservação, diz que as pessoas que moram ali buscam a existência digna e também precisam proteger um dos maiores patrimônios da humanidade, e que por isso é importante que a discussão aconteça lá, para que os líderes globais percebam essa realidade e a partir disso consigam implementar os planos daqui para frente, colocar em vigor, até porque ele disse que a COP de Belém vai honrar os acordos da COP 28 e da COP 29, as últimas cúpulas do clima que aconteceram nos últimos anos. Lula também destacou que o combate à mudança do clima deve estar no centro das decisões de cada governo, de cada empresa e também de cada pessoa, para que se atinjam os objetivos necessários aí para combater a mudança climática, né, Nadédia? É isso, tratando também como um resgate histórico, porque apesar de ser a primeira COP no Brasil, ele lembra que ela acontece mais de 30 anos depois da Rio 92, que foi a pedra fundamental para a criação das COPs. Portanto, o presidente Lula tratando a Conferência das Partes no Brasil, que é o principal fórum de deliberação sobre a agenda climática global, como um retorno ao Brasil. A COP que vem sendo realizada todo ano, desde a primeira em 1995, a da Alemanha, exceto a de 2020, quando o evento foi cancelado por causa das restrições da pandemia, e reforçando, como você citou, essa questão do cumprimento de acordos firmados nas COPs 28 e 29, embora o encontro do ano passado tenha sofrido muitas críticas sobre a falta de metas ambiciosas para a reversão dos efeitos das mudanças climáticas, o que levou a presidência brasileira da COP30 a prometer entregar nessa edição no Brasil a COP da implementação. Lembrando que é um discurso para a abertura da cúpula de líderes que o presidente falou como uma inovação ao universo das COPs, porque a COP mesmo começa oficialmente na semana que vem, vai entre os dias 10 e 21 de novembro com a cobertura da CBN. É isso. Só mais alguns destaques antes da gente encerrar e passar já direto para o CBN Brasil. O presidente Lula disse que é preciso enfrentar nessa COP a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real, portanto colocando essa questão de se conseguir implementar na prática o que é discutido pela COP e pelo multilateralismo como um todo. Ele disse que, ele até ressaltou o fato de que este ano de 2025 é um marco para o multilateralismo. 80 anos de ONU sendo celebrados esse ano e os 10 anos do Acordo de Paris sendo celebrados daqui a cerca de um mês, em dezembro. Ele disse que vai ser a COP da verdade, como já mencionamos, e mencionou, inclusive, que forças extremistas, aí olhando para a política, fabricam inverdades para ter ganhos eleitorais e aprisionar gerações futuras no modelo antiquado de degradação ambiental, fazendo aí um gesto, uma sinalização também contra líderes globais que pregam que não existe mudança climática, que não existem
problemas nesse sentido e que, portanto, nada precisa ser feito. Lembrando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não confirmou presença na COP30, é a principal baixa desse evento, assim como Javier Milei, presidente da Argentina, também não terá delegação nessa agenda toda que começa a partir de hoje lá em Belém, no Pará. Agora, 11h58. Você fica agora com as informações do repórter CBN. Na sequência, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy já estão por aqui para seguir com a cobertura completa do CBN Brasil. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.